Olá pessoal, uma boa tarde. Estou aqui mais uma vez para a gente iniciar nos estudos com a segunda aula de matemática do nono ano. E aqui a gente vai trabalhar essa parte de números reais e introdução aos radicais. Lembrando que na aula passada nós fizemos uma revisão, na verdade, né, que é o conteúdo de potências, já que é para a gente já entrar no conteúdo aí de números reais e radicais, e raízes, né? Então vamos iniciar a aula com uma frasezinha que eu peguei na internet, desse escritor grego antigo, Esopo, 620 a.C., que ele disse o seguinte: ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Então, todos nós, nesse processo de educação, nós aprendemos, né? Nós professores aprendemos também muito com os alunos e os alunos ensinam muito nós, professores. É uma troca mútua. Ok? Vamos iniciar nossa aula. Conjuntos numéricos, né? Então, até o ano passado, nós estudamos o chamado conjunto dos números racionais. Nós vamos ver todos os conjuntos que compõem esse conjunto dos números racionais. Então, inicialmente, nós temos o primeiro conjunto, o conjunto dos números naturais, que é formado da seguinte forma: nós representamos ele pela letra N, né? Igual, aí a gente abre essa chavezinha e fecha essa chavezinha, né? Eu gosto de brincar, eu digo como se fosse um saco. A gente abre aqui um saco e coloca-se os elementos dentro do saco e fecha-se um saco. O conjunto é isso, né? Então, quem é os números naturais? Ele começa pelo 0, segue o 1, segue o 2, segue o 3, segue o 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aí segue infinitamente, sempre somando mais 1. 9 mais 1, 10, 10 mais 1, 11, 12, 13 e segue para o infinito. Ele não tem fim. Esse conjunto ele surgiu na necessidade que nós temos de contar, na necessidade natural de contar as coisas, no processo de contagem, né? Observe que dentro desse conjunto nós podemos somar e nós podemos multiplicar. Ou seja, se nós pegarmos quaisquer dois números dentro desse conjunto e somarmos ou multiplicarmos, o resultado dessa conta também será um número natural. Então, a soma e a multiplicação, a gente diz que ela é fechada dentro desse conjunto dos números naturais. No entanto, a subtração não pode ser dito que é fechada, não é verdade? Porque se nós pegarmos um número menor e subtrairmos de um número maior, por exemplo, uma conta assim, 2 menos 4. O resultado de 2 menos 4 é negativo 2. E negativo 2 não é um número natural. É um número negativo que nós vamos ver aqui, ó, ele faz parte do conjunto dos números inteiros. Ou seja, a subtração não é fechada. Na necessidade de se criar uns números para representar essa subtração, se cria um novo conjunto de números, neste caso, o conjunto dos números inteiros, e representa pela letra Z. Não é? Quem é o conjunto dos números inteiros? A mesma coisa, igual, abre o saco, né? Abre a chave, fecha a chave. Então, quem é os números inteiros? Nós colocamos todos os números naturais, todos eles, e para cada número natural positivo, nós vamos ter um correspondente negativo. Por exemplo, se nós temos o 1, teremos também o menos 1. Se nós temos o 2, teremos o menos 2. Se nós temos o 3, teremos o menos 3. Se nós temos o 4, teremos o menos 4 e assim sucessivamente. Observe que nesse conjunto dos números inteiros, ele é infinito tanto positivo, como também é infinito negativo. Então ele é infinito para os dois lados. Dos números naturais, não, ele tem um início, viu? Ele começa no zero. Nos inteiros, não. Ele é infinito tanto para a direita, como é infinito para a esquerda. Dentro desse conjunto, então, nós podemos somar, podemos multiplicar, podemos também subtrair agora, ok? Então nós podemos subtrair também. E nós não podemos dividir. Veja que a divisão não é fechada dentro dos números inteiros. Veja só, se eu pegar um número qualquer, número inteiro, e dividir por outro número inteiro, por exemplo, 2 dividido por 5, o resultado vai dar 0,4, um número quebrado.
0,4 não é um número inteiro. Ele não faz parte desse conjunto. Então, na necessidade de se fazer a divisão, de ter um resultado para a divisão, se cria um novo conjunto de números, chamado de conjunto dos números racionais. Ou seja, um conjunto em que vai colocar os números, todos os números desse conjunto vai ser resultado de divisão dos números inteiros. Então, qualquer resultado de divisão entre dois números inteiros, esse número vai ser chamado de racional. Aí nós não podemos sequenciar como nós fizemos aqui com os outros dois conjuntos, porque dentre dois números racionais existem infinitos outros números racionais. Por exemplo, se eu citar aqui 0,2 e perguntar a vocês quem é o próximo número racional que vem depois de 0,2, alguns poderão me dizer 0,3. No entanto, existem outros números racionais entre 0,2 e 0,3. 0,21, 0,22, 0,23, 0,24. Todos esses números estão entre 0,2 e 0,3. E existe mais outros, ou seja, existe uma infinidade de números entre dois outros. Então eu não posso sequenciar como eu fiz aqui com os naturais e como eu fiz também com os inteiros. Porque depois do 6 natural só tem o 7. Não tem outro número natural entre o 6 e o 7. Da mesma forma os inteiros. Só que isso não acontece nos números racionais. Como eu estou falando dos números racionais, eu posso definir a partir de uma regra. Como eu estou criando esse conjunto para ser resultado de uma divisão entre números inteiros, a minha regra vai ser essa. Quem vai ser os racionais? Igual, abre a chave, tal que, P sobre Q, tal que. Este P, ele pertence aos inteiros, ou seja, ele é um número inteiro. Ele faz parte desse conjunto. E o Q também pertence aos inteiros asterisco, ou seja, ele faz parte desse conjunto, mas ele não pode ser o zero. Quando eu coloco um asterisco aqui, ó, eu estou excluindo o zero. Por que eu estou excluindo o zero? Porque não existe divisão em que o denominador aqui, né, o divisor, seja zero. Essa divisão não é definida. Então ele não pode ser zero. Por isso que a gente está dizendo aqui que o Q não pode ser zero. Em outras palavras, não é nada complicado isso aqui. Eu estou dizendo apenas que os números racionais vão ser todo número que seja resultado de divisão entre números inteiros. Qualquer número que seja resultado de divisão entre números inteiros é um número racional. Dentro desse conjunto vai estar todos os naturais, vai estar todos os inteiros. Aí eu coloquei aqui, ó. Quem vai fazer parte desse conjunto? Ó? Todos os números naturais também vai ser racional. Todos os números inteiros também vai ser um número racional. Aí vai entrar as frações, aí vai entrar aqui também os decimais e as chamadas dízimas periódicas. Dízimas são aqueles números que têm infinitas casas decimais, aqueles 3 pontinhos. E periódicas é que há repetições, ou seja, toda dízima que há repetição, tipo 1,2222222, 0,23232323, 1,45454545. Então, essas dízimas periódicas que há repetição são também números racionais, tá bem? Aí a gente tem um diagramazinho aqui para explicar direitinho o que acontece aqui com esses três conjuntos. Os números naturais eles estão dentro dos números inteiros, ou seja, todo número natural faz parte do conjunto dos números inteiros. Também é um número inteiro. Mas veja que tem coisinhas aqui, ó, tem parte aqui, tem números aqui que não é natural. Quem é? Os negativos, né? Os números negativos dos inteiros, eles não são naturais, ou seja, os números inteiros é um conjunto maior, não é? E os inteiros, por sua vez, eles estão dentro dos racionais, tá vendo? Todo número inteiro também é um número racional. No entanto, existem números racionais que não são inteiros, como a gente viu, são os decimais, são as frações. A gente utiliza esses símbolos aqui que vocês vão estudar melhor lá no primeiro ano do ensino médio, que vai ter a teoria dos conjuntos, é o primeiro assunto de matemática no ensino médio, primeiro ano. E aí vocês vão estudar melhor essa questão dos conjuntos. Mas já dá para a gente dar uma esclarecida aqui, olha. Nós dizemos o seguinte, os naturais está contido, esse símbolo significa está contido nos inteiros, que por sua vez os inteiros está contido nos racionais. O que significa isso? Qualquer elemento que faz parte desse conjunto, qualquer número dos naturais, ele também faz parte desse conjunto.
E qualquer elemento que faz parte desse conjunto, ele também faz parte desse conjunto, tá certo? Então, isso significa que está contido. A gente utiliza esse Czinho aqui. Vamos continuar? Números irracionais. Olha só o prefixozinho, ó, i. Olha só, esse prefixo é um termozinho que usa antes do radical, né? Dando aula de professor de português aqui. Todo termo que usa antes do radical da palavra, nós chamamos de prefixo. Este i, ele significa irracional, ou seja, o que não é racional, é um prefixo de negação. Eu vou explicar melhor depois isso aqui. Aí tem uma coisinha sobre Pitágoras, né? Pitágoras foi um grande filósofo de matemática e possuía uma filosofia que ensinava que todo o universo era governado pelos números. No entanto, para Pitágoras, gente, para os gregos, os números não têm a mesma ideia do que nós temos hoje. Número para ele era tudo que era comensurável, tudo que era definido, tudo que era verificado. Para eles, número era um segmento, era medida. Não é tudo que era. Aí eu coloquei aqui embaixo o significado do dicionário aqui, eu utilizei na internet, ó, sobre o significado da palavra comensurável. Significado de comensurável do adjetivo masculino e feminino que se consegue medir, que é mensurável, cuja medida pode ser semelhante à de outra, que é definido, que é um número definido, que é algo medido, algo exato, né? Algo verificado. Diz ser da grandeza em que a medida é relacionada a uma unidade fixada anteriormente. É um número racional. Etimologia e origem da palavra comensurável, do latim commensurabilis. Então, os gregos eles não entendiam outros números que não fossem esses números racionais que nós vimos aqui anteriormente. No entanto, eles não conheciam também os negativos, viu? Então, no caso, para os gregos, números eram só os racionais positivos. No entanto, aí eu coloquei esse trecho, né? Cabe ressaltar também que os gregos não reconheciam o número negativo, apenas as frações positivas, né? Ou seja, os números inteiros, naturais e frações positivas. Pitágoras foi um inventor, descobridor, aí é uma questão filosófica, né? Se inventa ou se descobre um teorema que a gente pode considerar um dos mais importantes da matemática, que é o chamado famoso, né, Teorema de Pitágoras. A gente vai estudar bastante esse teorema aí em geometria mais na frente. E aí, quando ele utilizou o teorema no quadrado de lado 1, então nós temos aqui um quadrado de lado 1 e ele quis calcular essa diagonal. Aí aqui está a aplicação do teorema, a gente não viu ainda, né? Mas é fácil saber como é que utiliza esse teorema. Ele diz o seguinte, que o quadrado dessa medida aqui, ó, da diagonal de um triângulo, da diagonal de um quadrado, ou seja, a hipotenusa, né? Esse lado do triângulo retângulo, essa medida ao quadrado é igual esta ao quadrado mais esta ao quadrado. A gente não estudou direitinho, mas observe, ó. Este ao quadrado, d ao quadrado é igual 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1 é 2, quando passa na forma de raiz, né? D vai ser igual a raiz quadrada de 2. Só que a raiz quadrada de 2, se vocês utilizarem uma calculadora, vocês vão verificar que é um número assim, ó. 1,4142125 e segue infinitamente. Veja que é uma dízima, mas não é periódica. Ela não há repetições. Veja que não há repetições de números aqui. É a chamada dízimas não periódicas. Ok? Temos um exemplo de um número que não podia ser transformado em fração. Esse número não é comensurável. Os gregos não entendiam esse número aqui. Como é que pode uma medida de um segmento não ser um número que possa ser... É uma dízima que é infinito, que possa ser medido, né? E é a medida de um segmento. Ou seja, em uma divisão de números inteiros, esse número aqui ele não é racional, não é? Então, para os gregos, aqui foi uma grande novidade, né? Estremeceu a filosofia aí de Pitágoras, porque para ele isso aqui não podia ser um número. O número não podia ser algo que não possa ser medido, né? Possa ser exato. Porque aqui segue infinito, gente, ó. Aqui não pode ser precisado, né? O que a gente pode fazer é aproximações, mas não é exato. Então aí surgiu a ideia de um número irracional. A esses números foi chamado de irracionais. E se atribui o prefixo i, prefixo de negação, números que não podem ser racionais. Ou seja, são as dízimas não periódicas, né? Toda dízima não periódica. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos de números irracionais famosos. No caso, a raiz de 2, por conta do teorema de Pitágoras, que desmontou essa ideia aí de tudo ser comensurável, né? Tudo ser medido. Que aí, no caso, se descobriu números que são infinitas casas decimais.
O π, o famoso π, não é? Que a gente vê muito em geometria, que é uma razão entre o comprimento de uma circunferência e seu diâmetro, o π. Esse número aqui é o número de Euler, né? O Euler é um número usado muito na matemática superior, ok? E a famosa regra de ouro, o φ, a regra de ouro. Essa razão aqui. Os gregos usavam muito em arquitetura essa razão. Aqui 1,618033987 e segue infinitamente aqui. É o chamado número φ, a regra de ouro. Então esses números aqui são famosos, números irracionais. Conjunto dos números reais. Então aí como a gente viu que existe um outro conjunto chamado irracionais, a ideia dos números reais vai ser a união desses dois conjuntos. Então nós vamos pegar os racionais e nós vamos unir esse símbolozinho aqui de U, ó. Também vocês vão estudar melhor lá no ensino médio, no primeiro ano, quando vocês estudarem teoria dos conjuntos. Ele significa união aos irracionais, ou seja, eu estou juntando dois conjuntos. Quando eu junto esses dois conjuntos, eu vou ter um novo conjunto de números que nós chamamos de conjuntos reais. E usamos a letra R para representar esses números, né? R. E aí a gente representa pelo diagrama o seguinte: ó, naturais, inteiros, racionais. Veja que os irracionais estão do outro lado. Ou seja, nenhum número irracional é racional ao mesmo tempo. São disjuntos, né? Todo elemento que pertence aos racionais, eles não pode pertencer aos irracionais. Não tem nenhum elemento em comum, não é? Aí aqui a gente tem uns subconjuntos importantes dos reais. Subconjuntos, gente, são conjuntos partes do conjunto. São alguns elementos. Aí nós temos algumas representações. Por exemplo, quando a gente utiliza os asteriscos, a gente está excluindo o zero, exceção do zero. Então, R com asterisco, a gente está tirando o zero da jogada. Então, é todos os reais menos o zero. Quando a gente usa o negativo aqui embaixo, vai ser todos os números reais não positivos. Por que a gente fala negativo? Porque entra o zero, e o zero não é negativo. Então a gente está excluindo os positivos. E aqui a gente está excluindo os negativos, tá certo? Então esse subconjunto vocês podem notar aí, vocês vão ver em alguns lugares, escrito dessa forma. Aqui é quando tira o zero, aqui quando você exclui os positivos, e aqui quando você exclui os negativos. Certo? Vamos lá, continuando então. Conjunto dos números reais. Aí eu vou colocar aqui algumas propriedades envolvendo os números reais. Na adição, nas adições entre números reais, o elemento neutro, existe o elemento neutro, ou seja, um número que somado com qualquer número real resulta no mesmo número. Eu gosto de fazer a brincadeira, eu chamar esse número de café com leite. É um número que somado com outro não afeta da brincadeira, né? Qualquer número somado com zero, ele resulta no próprio número. Então, 2 mais 0 é 2, 3 mais 0 é 3, 4 mais 0 é 4, 5 mais 0 é 5. Então, nós chamamos o zero aí de elemento neutro, né? Então, eu coloquei aqui a propriedade. A mais zero é igual a com A pertencente aos reais. Ou seja, qualquer número somado com zero resulta nele mesmo. Aí nós chamamos esse zero aqui de elemento neutro da adição. As adições entre números reais são comutativas, ou seja, tanto faz a ordem com que a gente soma. A mais B é igual a B mais A. Então, a ordem aqui das parcelas não afeta o resultado, tá certo? Então, a gente chama isso de comutativa, é a propriedade. Outra propriedade também dos números reais, da adição, é associativa. A gente pode associar as adições aqui de várias formas que o resultado também não se altera. Por exemplo, A mais B mais C. Eu poderia somar apenas o A mais B com o resultado somar com C. Ou então, somar o B mais C com o resultado somar com A, que no caso a soma vai dar a mesma coisa. Nós chamamos isso de propriedade associativa. Os números reais, a adição ela é associativa. E na adição existe o inverso aditivo. O que é isso, inverso aditivo? É o número que somado com o outro resulta no elemento neutro. Então a gente chama de oposto, né? A mais negativo A vai dar zero, ou seja, 2 mais menos 2 é zero, 3 mais negativo 3 é zero, 4 mais negativo 4 é zero. Então quando você soma com o oposto, ele é zero. Nós chamamos isso aqui de inverso aditivo. Também temos propriedades parecidas com a multiplicação. Veja, nas multiplicações em números reais existe também um elemento neutro. Só que no caso da multiplicação, o elemento neutro é 1. Qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo.
Nas multiplicações reais também é comutativa. A gente pode multiplicar mudando a ordem que o resultado dá a mesma coisa. Por exemplo, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Dá 6 do mesmo jeito. Então muda-se a ordem e o resultado não se altera. No produto também. E também é associativa, né? A gente pode alterar aqui a multiplicação que multiplicar de várias formas que não muda o resultado da multiplicação. E na multiplicação também existe o inverso multiplicativo. Veja aqui um exemplo, olha, 3 quartos para dar o elemento neutro, para dar 1, é só mudar a ordem. Em vez de ser 3 quartos, é 4 terços. Então, quando a gente inverte, esse número que forma, nós chamamos de inverso multiplicativo, que vai dar 1. Ok? Aí a gente fez a representação de modo geral assim, ó. A vezes 1 sobre A. Então, quando a gente multiplica o A por 1 sobre A, vai dar 1. Algumas propriedades dos números reais. Ó. No conjunto dos números reais é fechado nas operações. Então, na adição, na multiplicação, na subtração, na multiplicação, na divisão e na potenciação. As raízes vai acontecer uma questão. Qualquer raiz de índice par, esse índice aqui, ó, eu vou explicar depois qual é o significado dele. Índice par 2, 4, 6 ou 8. E dentro aqui ser um número negativo, não pertence aos números reais. Por quê? Quando a gente multiplica um número real uma quantidade de pares de vezes por ele mesmo, o resultado sempre vai ser positivo. É a regra de multiplicação de sinais iguais, né? Sinais iguais, o resultado sempre vai ser positivo. Então, nunca vai dar um negativo aqui. Mas lá no ensino médio, alguns professores gostam de colocar no plano de curso, no currículo, no segundo ano, outros já trabalham no terceiro ano. Vocês vão estudar um conteúdo chamado números complexos. E aí vai dar um significado a uma expressão dessa aqui. Viu? Radicais. Uma das maneiras de representar esses números irracionais é por meio da representação de radicais. Então, o que é um radical? Olha, nós temos aqui esse símbolo, que é a raiz, né, o radical, e aqui esse nzinho, esse número que se coloca aqui, nós chamamos de índice. Ele é sempre um número natural maior ou igual a 2. Então, quando ele não aparece, ele é 2, tá vendo? Se não tem nenhum númerozinho aqui na raiz, você já sabe que é 2. E esse símbolo é radical, né, como eu disse, e esse número aqui de dentro é chamado radicando. Radicando. Esse número de dentro é radicando. Então, o radical é definido da seguinte forma: raiz enésima de A igual a B, se somente se B elevado a este n aqui seja igual a A, com A e B pertencente aos reais. Tá bem? Aí, continuando, aí eu fiz alguns exemplos. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado é 9. Raiz cúbica de 8 é 2, pois 2 ao cubo é 8. Raiz à quarta de 625 é 5, porque 5 elevado a 4 é 625. A gente lê a raiz da seguinte forma, ó. Raiz, quando é um 2 aqui, é raiz quadrada. Quando é um 3, raiz cúbica. Aí quando é outro número, é raiz à quarta, à quinta, à sexta. E aí a gente colocou a leitura aqui, raiz quadrada de 400, raiz cúbica de 27, raiz à quinta de 32. Ok? Atenção! Quando não aparecer nenhum valor do índice radical, o seu valor é 2. E a gente lê raiz quadrada. Aí quando é 3, a gente lê raiz cúbica. Ok? Se o valor do radicando for zero, independente do índice, se aqui for zero, dentro da raiz for zero, independente desse índice, o resultado é sempre zero. Quadrados perfeitos. Quadrados perfeitos são números que têm raízes quadradas exatas, né? Aí eu coloquei aqui uma tabela, e aí é só elevar ao quadrado. Ó. 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, tá ao contrário. Né? 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Então, esses números aqui, se a gente for tirar a raiz quadrada dele, vai dar todas exatas. A raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 16 é 4, a raiz quadrada de 25 é 5, a raiz quadrada de 36 é 6, a raiz quadrada de 49 é 7, a raiz quadrada de 64 é 8, e a raiz quadrada de 81 é 9, e a raiz quadrada de 100 é 10. Esses números 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100, nós chamamos eles de quadrados perfeitos, porque a raiz quadrada deles são exatas, ou seja, existe um número exato que dá o resultado da raiz quadrada.
Próxima aula veremos as operações envolvendo radicais e também as propriedades, tá ok? Propriedades e operações. Vou deixar uma atividade lá na plataforma, vai ser uma atividade objetiva, vocês façam, pode olhar esse vídeo aqui e também o anterior, que aí vocês vão conseguir fazer tranquilamente, tá bem? Até mais, uma boa sorte para vocês, fiquem com Deus.